Estamos iniciando mais um DomusCast com o propósito genuíno de trazer informação para você, síndico, corretores de imóveis, pessoas da construção civil, engenheiros e assim por diante. E hoje estamos com um time até maior do que o normal, estamos em 4 pessoas aqui. Temos o Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Marcelo. Tudo bem, bom dia. Daqui a pouco a gente vai fazer uma apresentação mais formal do Matheus. O Renan aqui do meu lado. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Marcelo. E também a Renata, que representa o Sicredi. Daqui a pouco ele vai falar mais um pouquinho. Sim. E que vem a nossa vinheta. Iniciando agora o DomusCast, mais um episódio. Estamos, como comentei, com o Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Marcelo. Se Tudo tu ótimo. puderes trazer aí para nós um pouquinho da tua vivência, teu currículo, Claro. pode trazer, fica à vontade. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com a audiência do DomusCast. Eu, Renan, na presença da Renata também. Matheus, hoje em dia é o Matheus Miami, né? Antes o meu nome era Matheus Gomes, agora virou Matheus Miami. Basicamente, eu fundei a Miami Empreendimentos lá em 2019, uma empresa voltada para construção, né, parte de reformas em si. E depois a Miami Empreendimentos virou um grupo, onde a gente adquiriu a Inaugura, que faz a parte de projetos, e também fundamos a Fácil, que é a empresa para qual o Renan se dedica diariamente, né, e trabalha com manutenções prediais, condominiais, enfim. Então esse é o meu currículo, né, entre aspas. Claro, fora ter trabalhado em grandes corporações, na parte de engenharia, enfim, estamos se debatendo aí, trabalhando e botando energia para tentar mudar o mercado da construção civil, o mercado de reforma, o mercado de manutenção, que é um mercado que precisa tanto disso, precisa tanto de gente boa querendo fazer negócio bom, sabe? Então, Perfeito. É isso aí. Vamos bater um papo legal hoje. Pegando o gancho aí, já falou do Renan e da Fácil e a caminhada aqui no nosso bate-papo tem a ver muito a ver com a questão de entregas da Fácil, né? Se puder falar um pouquinho de você, Renan, fique à vontade. Bom, Renan, primeiramente, obrigado, Marcelo. Imagina. Obrigado pelo convite, Renata, Mateuzinho junto. Renan, engenheiro, pai de 2, casado com a Andressa. Trabalhou durante 12 anos na indústria. Aí um belo dia, o Matheus me chamou para conversar. O que tá fazendo da vida? Quer se aventurar? Quer trabalhar junto? Desde 2001. Desde 2001. Estamos juntos agora no Grupo Miami. A gente começou lá na Miami Empreendimentos, Miami Franquias. E hoje à frente da Fácil, que é quem entrega realmente essa parte de manutenções. Para realmente tirar a dor de cabeça do pessoal que está lá na ponta, no dia a dia da operação, seja de um condomínio, seja de uma loja, enfim, do que for. E vem de encontro à necessidade diária dos síndicos, né? Eu sou síndico, eu sei que todo dia, não passa um dia que a gente não faz algum tipo de serviço no condomínio. Até quem tem um só condomínio, todo dia tem uma coisa para melhorar, para fazer um preventivo, e a gente vai mergulhar nesse cenário. E temos a Renata também, representando o Sicredi, conosco aí no podcast, esse já é o segundo ano conosco. Eu gosto de sempre lembrar que o Sicredi tem uma carteira de condomínios invejável para quem trabalha com condomínios, então grudem nela porque ela tem muito conteúdo também nisso. Eles têm mais de 1.700 condomínios alocados em uma única agência na frente do Giasse, na Marcos Curim. Isso é 70% do cenário do Joinville tem conta lá. Então, Acabou de virar minha melhor amiga. E por coincidência a gente se debate diariamente com essas demandas de manutenção, dessas necessidades diárias. Até empréstimo para isso, né? Sim, as maiores, de financiamento, tá? Até já linka as coisas, porque dependendo muito da obra, tem necessidade de um aporte maior. Aí tem a necessidade de fazer, tem quem faz e tem o dinheiro. Tá tudo aqui, ó. E a gente tudo na sempre mesa. fala que às vezes, ao invés de você esperar um ano e meio para fazer uma reforma, você pode antecipar isso, né? Aprova em assembleia e tudo mais. Mas você pode antecipar isso, porque daqui a um ano e meio, o fornecedor vai ser outro preço, a matéria-prima ali, né, tinta e tudo mais que está envolvido vai ser outro preço. Então, compensa muito você adquirir a linha de financiamento. Então, Legal. A gente tem ganhado cada vez mais corpo e mercado nesse sentido da linha de financiamento também. Bem bacana. A gente pode conversar aí. Até porque assim, ó,
eu vou fazer chamada de capital, vou esperar 3 anos para fazer uma obra. Uhum. Aquela obra vai ficar muito mais caro depois. Com certeza. Isso. Você arrecada um montante de recursos, só que daqui a 3 anos você não vai precisar, não vai dar pra fazer tudo que você orçou hoje, né? As coisas já estão E tu nunca caras. Sabe o que vai acontecer nesse intervalo de tempo. Isso mesmo. Sabe? 3 anos, pode ser que surja alguma outra demanda mais urgente do que aquela, né? E aí tu tem que investir o capital, às vezes até maior do que aquele que estava prevendo naquela reforma que estava programada, para resolver um problema que é muito mais urgente. Isso mesmo. Né? Então a gente fala de trabalhar com prevenção, quando a gente fala na Fácil, né? Trabalhar com prevenção e trabalhar com a manutenção do dia a dia. Né? Existe também, por exemplo, a possibilidade da gente fazer obras de maior porte, mais robustas, né? Em condomínios, obras de reforma, enfim, e de manutenção. Né? Existe essa possibilidade, acho que é um mercado extremamente endereçável, mas quando a gente olhou e falou assim, cara, só um pouquinho, o síndico perde os cabelos com um chamado o tempo inteiro de manutenção e tem que resolver. Quando os moradores querem, né, tirar dinheiro do bolso para fazer a chamada de capital, porque é uma outra dificuldade também. O Marcelo também pode tem mais essa dor, né? Tem mais essa dor, né? Tu fazer todo mundo entrar num consenso, né? Às vezes já é difícil entrar em consenso em família, imagina num condomínio. Eu moro em condomínio, eu sei muito bem como é que é esse dia a dia, né? E o quanto mais a gente conseguir reduzir qualquer possibilidade de faísca, melhor, né? Então quando a gente traz essa possibilidade de falar assim, ó, cara, precisou arrumar um portão. Não sei se vocês têm problema com portão. Tem problema com portão o tempo inteiro. Sim. Portão, né? Ah, meu, caixa d'água, cara. Faltou a bendita da água. Preciso fazer uma manutenção porque teve um problema. Pintura, mesma coisa. Pô, não precisa transformar isso em algo extremamente complexo, em algo que vai te gerar uma dor de cabeça gigantesca, correr atrás de um monte de profissional e ter que confiar naquele cara, porque tu não sabe se realmente ele faz um bom serviço ou não. Às vezes o condomínio até tem um ou outro profissional que já é de confiança, que ele sabe que vem lá prestar um serviço, mas pô, o cara tem a agenda dele, às vezes não está disponível para atender naquele momento, né? Mais longe do que isso, o cara até tem agenda, mas, sei lá, para aquele serviço específico ele não atua, né? Então o que a gente está propondo e o que a gente está trazendo para o mercado, e quando a gente sentou para desenvolver esse negócio, foi para entender, cara, peraí, só um pouquinho. Existe gente querendo prestar serviço, certo? E existe um monte de gente precisando de serviço. Só que essas pessoas não se encontram. É difícil elas se encontrarem. É um trabalho para a pessoa que está prestando serviço conseguir encontrar quem quer o serviço dele, e é um trabalho para a pessoa que quer o serviço conseguir encontrar a pessoa que está prestando serviço, né? Então o que a gente basicamente criou é uma maneira de conectar essas duas pontas, né? E aí muita gente fala, cara, peraí, mas então vocês são uma plataforma lá de... Não. A gente tem uma camada de serviço também por trás. Eu posso explicar, Marcelo? Posso? Deixa, eu ia pedir um gancho aqui. Fica à vontade, senão... Pra passar o tema, porque o Matheus vai tocar até o final, tu sabe, né? Se deixar, cara, se deixar... Sozinho. Senão eu vou dizer o tema na despedida, no final do negócio. Mas o nosso tema aqui é manutenção predial em edifícios, importância, processos e desafios. Perfeito. Que tem a ver com o que o Matheus já soltou exato, aqui. Exato. Agoniado, já foi... Não, cara, aqui é no freestyle, se deixar... Eu falei, cara, hoje o Domuscast é de 40 minutos a 3 horas. Isso. Tá? Mas então, manutenção predial em edifícios, importância, processos e desafios. Então, a gente, na linha que tu está trazendo já, Matheus, Renan, Renata, a gente já pode se aprofundar nessa linha, até pelos desafios, né? Porque tu ia chegar ali estava falando já do preventivo. Sim. E eu sei que tu já quer tocar no nome da empresa e tudo mais, que tem tudo a ver com o que a gente precisa. A gente precisa de uma vida facilitada no dia a dia. Exato. Sim. Então, vem uma solução bem interessante aí no mercado, dentre outras que possivelmente existam, mas... tão completo assim, eu não enxerguei na nossa região. Eu enxerguei em outras regiões, até alguma coisa semelhante. Sim. Em Joinville, não. Então, hoje a gente está trazendo para você, síndico, uma solução completa. É você entregar na mão de alguém e alguém vai resolver, né? Do início ao fim? E independente de é com a Fácil ou não é com a Fácil, pouco importa. O que a gente realmente quer é olhar para esse segmento e entender que tem pessoas que estão se capacitando mais para atender melhor os seus clientes, né? A gente perceber que tem clientes que estão correndo atrás de profissional de um calibre legal, né? Para que a gente possa ir evoluindo esse mercado e desenvolvendo esse mercado cada vez mais, para que a vida do
síndico, para que a vida do condômino, para que a vida do profissional, elas sejam melhores. Né? Mais fácil, né? Não precisa ser mais fácil, né? Não precisa ser um caos. Isso mesmo. Entendeu? Porque o nome é fácil. Não precisa ser um caos, né? A gente consegue, em conjunto, desenvolver esse mercado, esse segmento, para que, os problemas do dia a dia que acontecem ali com frequência não te façam o coração palpitar, né? Matheus, a gente fala muito isso, inclusive até nos podcasts que a gente já gravou. Quando o síndico ele tem esses prestadores de serviço, já essa braço direito, né? Seja o fornecedor lá, um prestador de serviço do portão, ou a própria administradora, né? O síndico tem na ponta mais facilidade, né? Uma execução mais rápida e ágil do seu dia a dia, das suas rotinas, né? Torna o trabalho do síndico muito mais fácil. Muito mais fácil. Acaba se tornando mais fácil. Mais rápido, às vezes, cara, vamos falar, quantas vezes acontece, sei lá, um problema num feriado, né? Num dia dos pais, num Natal, numa madrugada. Final de semana. No final de semana. Eu nunca fui síndico, tá? Nunca fui síndico. Sou condômino, mas nunca fui síndico. Mas eu imagino que deve ser sempre uma tensão, né? O síndico deve viver em constante tensão. Porque ele nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa, né? Sim. Então pode ser um dia que ele tá na praia. Pode ser um dia que ele tá de férias, sei lá, com a família. Pode ser um dia que ele tá num almoço de domingo. Em qualquer momento pode acontecer algo e ele tem que estar à disposição para resolver, né? Sim. O grande ponto aqui ok, não é que eu não vou estar à disposição, mas se eu tiver com quem contar a qualquer momento, se eu tiver com quem contar, alguém que eu confio, alguém que eu sei que eu posso chamar. De que ele saiba que independente de onde ele estiver, ele pode ligar pro Matheus ou pode ligar pro Renan e... Exatamente. Não importa, tá exato, resolvido, entendeu? Né? Ou que não seja com o Matheus ou com o Renan, mas eu penso que a vida dele seria muito mais leve se ele tivesse um profissional para contar. Sim. Independente de quem seja. Né? Buscando ali pelo tema que fala sobre os desafios, né? Um deles certamente é encontrar bons prestadores que nos tragam segurança, assertividade na entrega, né? Porque por vezes nem vão na causa raiz. Deu um vazamentozinho, né? Vou tampar, passo uma coisinha, já não vaza mais. Não, mas o problema não é aquilo ali. Vai estourar coisa maior por trás disso. Eu cuido de condomínio de casas e eu peguei um histórico lá e um condomínio bem antigo de casas e tem dado problema na tubulação. Cara, a gente tá levando escavadeira, a gente não tá resolvendo um furo, nem tá resolvendo, tá indo na causa raiz. É mais caro? Pro momento mas a médio e longo prazo, vai resolver? Isso vai sair barato do que consertar hoje, daqui 3 meses consertar novamente, além de atrapalhar o dia a dia dos moradores. Nesse caso, atrapalha a entrada do carro. O cara tá com medo, né? Agora a gente resolveu, tava com medo de passar porque começou a ceder a rua. Dentro do condomínio de casas tem as ruas lá então assim talvez um dos desafios seja esse, né, de encontrar prestadores qualificados, sem contar as questões legais, né, claro, com nota fiscal, isso é o de praxe, né? Mas assim, acontece de tudo, né, enfim, acontece de tudo. O síndico tem que cuidar com isso, né, de contratar empresas que garantam em que sentido? Tem X meses de garantia. Eu estou fazendo para ti aqui, próximos 3 meses, 6 meses, depende do serviço, vai ter uma garantia. Sim. Qualquer fundo de quintal pode não ser assim. Fundo de quintal que eu digo, não prestadores pequenos. Fundo de quintal, não tem nota, não tem nada. Tem prestadores pequenos de confiança serviço, também, né? Sim. Hoje eu tenho um time de prestadores, na grande maioria, ou são médios ou são pequenos, mas todos que eu confio. Posso ligar às 3 da manhã e o cara vai lá resolver. Vai te atender. Isso então, mesmo. aí mora um grande desafio, né, Renan? Gigante. Principalmente na questão de documentação. Então, por exemplo, você vai fazer uma lavação da fachada do prédio. A altura, NR. Trabalho em altura. Então, o cara tem que ter uma certificação NR, tem que ter o PPRA, o LTCAT, toda a parte documental dele pronta para ele fazer o serviço, né? E isso é responsabilidade inteira do síndico. Tu falou da NBR, coincidentemente, eu vim de uma obra agora há pouco, né? Fui visitar uma obra que eu vou ser síndico desse condomínio, mas nessa obra eles contrataram um
cara de segurança do trabalho. Uhum. O cara é coronel, e tá tudo certo, é coronel mesmo. Chegou o pessoal para fazer um rapel lá, ele sabe o que tem que cobrar. Olha só, que o síndico talvez não tenha essa possibilidade de contratar alguém para se certificar se o prestador chegou, mas ele tem um parâmetro, né? O cara falou, o teu curso de altura NBR. Ah, não tem aqui. Não, então pede uma cópia. Não tem. Então tu não vai subir. Então não sobe, exato. Não sobe. Se ele fez, se ele não fez, se ele não prova que é capacitado para descer de rapel, ele não vai subir. Eu vi isso agorinha, tá? Eu falei, pô, maravilhoso, né? Se pudesse ter alguém sempre para fazer essa peneira antes, mas não vai ter. Agora o síndico, ele sabe que tem que ter. Ele tem que cobrar, eu costumo pegar, quando é altura, eu fiz esses dias troca de pastilha, eu boto no mural lá o certificado de altura, boto no mural para todo mundo saber, o fulano está subindo, porque ele pode. Isso tem que renovar a cada ano, talvez, né? Tem um período ali. Sim. Então, não é só mandar um diploma, tem que mandar um diploma atualizado, né? Você manda de anos atrás. Mas isso é legal, é bem legal. E no sentido de que o síndico tem que estar ligado nisso. Deixar passar e acontecer um acidente, quem responde, a gente sempre fala disso, né, Renata? Quem responde é o síndico. É o síndico. A gente não tem que torcer para não tem que torcer para não dar erro. A gente tem que fazer tudo certo para não dar erro. Não é só torcer. Tem que fazer certo. Não dá para contar com a sorte, né? E o síndico tem que ser muito multidisciplinar, eu acho, né? Tem que conhecer um pouquinho de cada coisa. Pô, tu imagina, o cara tem que saber que tem que ter a NR, enfim. Além de tantos outros domínios que ele tem que ter, mesmo que de maneira superficial. Mas eu acho que é um profissional extremamente multidisciplinar. Até ia perguntar um negócio, Marcelo, não está aqui no script, mas existe curso para síndico? Tem capacitação assim para... Vão achar que a gente combinou. Por quê? Porque eu vou fazer um curso de síndico. Nós fizemos ano passado. Inclusive a procura, Renata, tá bem legal. A hora que a gente sair daqui, a gente fala com a secretária ali que avançou legal, assim, legal, os volumes de profissionais. Existem vários, tá? No Brasil inteiro, mais básicos, intermediários, avançados, mas não é uma obrigação. Eu até destaco isso, né? Poderia até falar que é obrigatório para trazer pessoas para fazerem curso e ter o diploma, mas assim, não tem obrigação nenhuma de ter um certificado. Porém, o nosso curso traz uma base fundamental para quem quer ser síndico morador, já é legal, ou quer, inclusive, escalar, profissionalizar. Então, é um curso com 8 professores, acho, se não me engano, 11 módulos. Legal. Que vai se aprofundar nisso aqui que a gente está falando, em uma previsão orçamentária, em direito condominial, em mediação. Aí passa nisso que tu falou, o síndico tem que saber um pouco de cada negócio. Cada coisa, Então, um pouco de cada negócio, no curso as pessoas vão saber. E, eu quero ser o expert em direito condominial. Aí faz um curso de direito condominial, que também tem, né? Talvez a gente até faça junto no caso com o Dr. Gustavo Camacho, um curso de alguns dias só de direito condominial. Aí dá para se especializar. Mas para sair com uma bagagem interessante, com profissionais, a gente vai trazer 3, 4 professores de Curitiba. Vai ser um negócio bem bacana, tá? Bem limitado e bem bacana. Legal. Obrigado pela pergunta aí. Depois eu mando o cachê aí. Eu nada combinado aqui, não tenho nem script nada aqui, tá? Mas o que eu gosto de reforçar também é que o Marcelo, aqui na região, né, na cidade de Joinville, é um dos poucos que puxam isso. Né? Então, a gente também ajuda, a gente incentiva muito, porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, né? Então, quanto mais a gente elevar a régua dos síndicos, desses profissionais na cidade, mais os síndicos vão ser capacitados e mais eles podem realmente puxar a régua para cima em questão de honorário, precificação. Então, só tem vantagens, né? Perfeito. A gente está olhando para um lado muito parecido também, que é capacitar o profissional, né? Sim. Porque quanto mais capacitado o profissional tiver, melhor vai ser o atendimento ao nosso cliente. Perfeito. Fato. Com né? certeza. Seja o atendimento técnico, seja o atendimento ali na conversa com o cara, enfim. E quanto melhor for o atendimento, mais o cliente vai confiar no profissional, mais o cliente vai confiar na gente, enfim. Deixa então, eu só para não... Claro. Tu vai virar a página daqui a pouquinho, só para falar do curso ainda. Só lembrando que o Sicredi é o principal patrocinador desse curso. 50% do valor. O curso tem o custo
de 1.518, um salário mínimo, 50% para os primeiros 20 inscritos dos associados, o Sicredi está bancando 50% desse valor. Olha. Então já sai com desconto aí de 760 e poucos reais por conta do apoio do Sicredi. Então, os primeiros 20 inscritos têm esse benefício, né, Renata? Lembrando que tem que ser associado Sicredi. Associado seja na sua conta PJ física, ou né? Ou no seu CPF, ou no seu CNPJ ali, se ele é síndico do condomínio. Legal. Então, como eu falei, né? A gente reforça muito essa questão de educação. A gente acredita muito nesse sentido, né? Não é à toa que a gente tem... que se fala, agora eu vou vender um pouquinho o meu, né? Que a gente tem uma agência especializada, que a gente tem esse portfólio, esse mais de 1.700 CNPJs, é porque a gente acredita no segmento, né? E ainda mais de incentivar a educação. Eu acho que é fundamental, né? Para que a gente tenha profissionais cada vez mais capacitados na ponta lá, dando suporte para o seu condomínio. E é como tu comentou, tu não consegue tirar de ninguém a educação que ele já adquiriu, né? E não adianta, isso sempre transforma de certa forma a vida, seja do condomínio, seja do síndico, seja, enfim, Sim. Todos os agentes ali, quando se capacitam, o mercado acaba melhorando, né? Ter um parceiro financeiro para ajudar as pessoas a se capacitarem também é importante, porque todo mundo quer se capacitar, mas às vezes, pô, cara, não tem essa grana para dar agora, né? Então eu acho que é extremamente enriquecedor e conecta muito com o que eu estava comentando, que é de capacitar os profissionais, né? Se a gente conseguir transformar a vida do profissional que está lá na ponta para que a gente tenha bons profissionais atendendo condomínios, atendendo, enfim, os nossos clientes, e isso causar um impacto positivo para o condomínio, para o condômino, certo? Se a gente conseguir fazer dessa forma, se a gente focar muito em desenvolver o profissional, eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir causar o impacto que a gente quer causar, né? A gente pode ter a melhor tecnologia do mundo, a gente pode ter os melhores serviços do mundo, a gente pode ter... Se a gente não tiver um bom profissional prestando serviço na ponta, de nada disso adianta. E para que eu tenha um bom profissional, eu preciso transformar a vida dele. Trazendo isso pro tema do podcast, quando a gente capacita o profissional lá na ponta, a gente garante um bom serviço. Exato. Que é o principal objetivo da manutenção, né? Que é realmente garantir uma longevidade daquilo que a gente tem, do nosso patrimônio, do patrimônio de todos os condôminos que estão ali, né? Nós gravamos ano passado, a Renata vai lembrar, com o Carlos do Sinduscom. Na época ele era presidente do Sinduscom. Sim. Conhece o Carlos? Não. Talvez. Bom, mas eu posso te apresentar agora. Não é mais ele o presidente, se eu não me engano, é a Ana. E na época... Foi bem legal a conversa, já sei do projeto, inclusive a ESA, que está ali, é um dos patrocinadores desse projeto que eu vou comentar, legal. Que é de capacitação. E eu fui atingido no Instagram hoje de manhã. Eu vi ali, eles capacitaram... eu não queria falar errado, mas eu dei até um print aqui, acho. Capacitaram quase 1.000 pessoas em um ano para a construção civil. Para eletricista, para pedreiro, mestre de obras... para tudo isso daí. Então tem algumas empresas super engajadas, a ESA é uma delas, onde o Sinduscom é o sindicato da construção civil, e eles estão preparando pessoas para que possam servir o mercado da construção civil, bem como os condomínios. Até a nossa conversa foi nessa linha, porque assim, construiu o prédio, ficou lindo, maravilhoso. Daqui 10 anos está um caco, porque não tem ninguém para ajeitar, para arrumar, para dar o apoio de manutenção, né? Então essas pessoas que estão lá capacitando, com o primeiro foco para a própria construção civil, certamente daqui a pouco começa a respingar para nós, para vocês, para todo mundo. Claro, isso é bem legal. Claro. E o trabalho de prevenção, sabe, Marcelo, eu acho que a gente tem visto que... eu esperava... Tá me ligando aí, só para tu saber. Da empresa esse aí não precisa atender, tá? É o Guilherme da Miami lá, um dos sócios do grupo. Mas o que eu estava comentando, esse ponto de prevenção, Marcelo, é algo que me chama bastante atenção, tá? Quando a gente adentrou no mercado de manutenção, eu particularmente esperava encontrar um cenário muito mais preparado com empresas, e os nossos clientes são B2B, né? Então eu esperava encontrar empresas olhando para prevenção. E a gente encontrou um cenário completamente diferente. Ninguém tá nem aí para prevenir, só para remediar.
É muito incrível. Isso me chamou muita atenção. Porque aqui existe uma quebra grande de paradigma. É muito mais caro remediar do que prevenir. É muito mais caro, né? E eu costumo falar, caro é aquilo que tu paga metade do preço, mas não resolve o teu problema. Então a gente tem que entender que boa parte de conseguir melhorar a qualidade de vida, seja do síndico, seja do condômino, seja do profissional, melhorar essa qualidade de vida é a gente trabalhar com prevenção e não só reação. Né? E aí vem um desafio grande nosso, é como trabalhar com prevenção. Como acompanhar, como conseguir entregar valor para as pessoas, para que elas realmente tenham uma solução na mão delas que possa possibilitar, que possa viabilizar um trabalho mais preventivo e não tão reativo. Né? O que acontece em relação a... Existem vários serviços que tem a norma, né? A cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano, 2 anos, enfim, tem vários... Tem uma relação lá que deve ter, sei lá, 50, 60 tópicos assim. Então, pro síndico, né? Pro síndico, o que pega em relação a isso? Ele não quer fazer, é quase impossível ele não querer fazer, talvez não queira fazer pontualmente um e outro para não ter esse incômodo naquela gestão, né? Mas assim, a grande maioria está no condomínio, quer permanecer no condomínio por muitos anos e a execução de coisas preventivas faz parte para que ele possa se manter. O que eu enxergo que pega, assim, se a gente for seguir a risca, e deveria ser, e deve ser seguido a risca, é o volume financeiro para essas coisas, né? Então, assim, as coisas menos importantes, eu não lembro qual é o que diz lá no normal, mas, por exemplo, rejunte tem que trocar a cada 6 meses. Exemplo, não tenho certeza do que eu estou falando, mas no mínimo a cada 2 anos tem que ser. Né? Acho que é bem menos que isso. Ninguém troca. Ou pouca gente troca. Quando der uma infiltração de um apartamento para o outro, o cara vai reclamar, ele vai lá trocar, já está lá 13 anos sem fazer nada, 15 anos, 20 anos. Então, assim, claro que quando é de um apartamento para o outro é uma despesa pessoal, né? Mas tem área comum, de repente tem um salão de festas, embaixo tem alguma coisa, vazou. Então, a questão de ter esse entendimento que tu trouxe, que ou faz preventivamente ou vai sair mais caro lá na ponta... Porque a pessoa quer meio que empurrando com a barriga, quer ir disfarçando o custo, mas o custo um dia vai acontecer. Ou ele faz agora, ou ele faz quando já deu um vazamento. Talvez nem saia tão caro financeiramente, mas saia caro uma discussão com alguém, porque atrapalhou a vida do outro cara ali embaixo, vazou, pegou no móvel do vizinho de baixo, aí já vai ser mais caro mesmo. Então, essa questão de trabalhar o preventivo, e o número que eu tenho na cabeça em uma conversa que eu tive, que a prevenção pode trazer uma economia de até 60%, dependendo do rombo, né? Quando pensa numa pastilha, numa coisa maior assim. Então, assim, trabalhar preventivamente traz muitos benefícios. Aparentemente, traz um custo antecipado, aparentemente. Mas é isso que a gente tem que tirar das nossas cabeças como síndico e moradores, né? Nós vamos investir todo ano nisso aqui para que tu nunca tenha problema. E tu nunca tem que gastar mais do que é de fato real, né? Sim. Tem alguns problemas que o pessoal não entende o que realmente aquilo ali pode levar, né? Trazendo um exemplo que você mesmo comentou, a questão de rejunte. Rejunte na área molhada do banheiro, né? Do box. Aquilo ali ele pode infiltrar para a fachada e começar a descolar o revestimento da fachada. Olha só o problema que pode dar, o custo que isso aqui vai gerar. O cara vai ter que descer de um rapel, vai ter que fazer um trabalho, vai ter que isolar tudo. Às vezes está na passagem de carro. Então, assim, algumas prevenções que a gente pode fazer, só que muitas vezes eles não sabem o que pode ocasionar, o que aquilo ali vai ocasionar, e muitas vezes o que realmente tem que fazer. Né? Então, um simples rejunte no banheiro, tu vê um furinho, um buraquinho ali, não tem problema, é só um pouquinho, não. Aquilo ali, ao longo do tempo, ele vai causando um estrago gigante. Pô, acabei de lembrar que eu tenho um problema desse lá no apartamento. Preciso resolver. Me dá o QR Code aí, né? Não, e assim, essa solução ela é extremamente importante para... bom, vai ficar repetido o que eu vou falar, mas assim, uma infiltração no banheiro. Pro banheiro de baixo, que é o exemplo aqui. Cara, pegou no móvel de baixo, o cara investiu horrores no banheiro dele. Cara, tu vai ter que consertar o rejunto, que já era a tua obrigação. Agora, mais o gesso, mais o móvel, mais o gesso, mais o móvel.
cara, faz isso corretamente que sai mais barato no percurso aí de 10 anos, 5 anos, sai mais barato fazer sempre. Sai muito mais barato. Mais barato fazer. E é um desafio que a gente tem quase que cultural, assim, né? Paradigma mesmo, de conseguir aos pouquinhos, trabalhando e demonstrando isso através de números, através de fatos, que trabalhar de maneira preventiva é muito mais positivo, muito mais saudável de maneira reativa. Sempre vai ter o reativo. Não adianta a gente achar que só a prevenção vai salvar. Não vai. Agora, ter a prevenção e, voltando aqui porque a gente estava falando da própria fácil, né? Mas se a gente tem todas as manutenções preventivas centralizadas com o mesmo profissional ou com uma mesma empresa, né? E a gente consiga trabalhar com esses dados, eu mesmo posso ir lá, cara, tá na hora de fazer tal coisa. Tá na hora de fazer tal coisa. Ele não precisa ficar se lembrando disso, ele não precisa ficar se preocupando com isso. Fica tranquilo que de tanto em tanto tempo eu vou estar lá para te ajudar a prevenir qualquer tipo de problema, né? Para fazer uma manutenção, enfim. Então, de certa forma, profissionalizar a manutenção recorrente, a manutenção do dia a dia. Perfeito. Tá? São 3 tipos de manutenções, né? Se puderem nos dar uma luz dos 3 tipos que vocês trouxeram para nós aqui, por favor. Manutenções corretivas, que são aquelas que a gente sai correndo para fazer, aquelas que dão uma dor de cabeça gigantesca. Preventiva, então, aquelas que a gente realmente já sabe um prazo, né? Então, o ar-condicionado eu tenho que fazer uma limpeza nele a cada 6 meses. Caixa d'água, reservatório inferior, superior, eu preciso fazer a cada 6 meses. Essa é a preventiva. E a preditiva é aquelas onde a gente utiliza algum mecanismo de medição, né? Então, de repetições, de litros, alguma coisa que a gente consiga mapear a partir de algum mecanismo para que eu entenda que ele realmente já está no momento de fazer. Então, vamos supor, um elevador. Não é assim que ele é feito. Mas se eu coloco uma contagem de sobe e desce no elevador ali, eu sei que ele a cada 5.000 sobe e desce, ele tem que fazer uma manutenção na polia. Eu tenho um contador ali e isso vai me dar uma manutenção preditiva, né? Ele vai me dizer, ele já está com 4.000 sobe e desce. Então eu já vou conseguir fazer a manutenção antes de dar um problema ali. Perfeito. Mesma coisa para portão, né? Quantas vezes abre e fecha? Isso. Dá para medir fácil isso. Se a gente tiver essa medição e conseguir estipular ali um número, são 10.000 vezes. A hora que estiver chegando perto, a gente sabe, cara, tem que ir lá engraxar, tem que ir lá ajustar. Trocar uma rodana. Isso eu não enxergo no dia a dia isso acontecendo. Também não. No sentido até de uma tecnologia vir e nos ajudar com isso, né? Pode ser um contador, pode ser um aplicativo, pode ser uma coisa digital, uma coisa de satélite, não sei o que pode ser. Mas enfim, o portão ele tem uma durabilidade de 1000 aberturas para ter que fazer uma manutenção. Cara, não precisa ficar num pensamento, a cada 3 meses eu vou fazer. Talvez os 3 meses aconteça muito mais ou muito menos. Exatamente. É igual trocar o óleo do carro. É 10.000 quilômetros, ou 7.500 quilômetros, ou 6 meses. Isso. É a mesma coisa. Então, conforme você mencionou, né, Matheus, na parte de preventivo, existem talvez uma possível busca no uso de tecnologias. Estou lembrando aqui agora, eu sei que tem uma questão já nessa linha de caixas da água, que já avisam um aplicativo que descer o nível, o síndico já se tocar que está acontecendo alguma coisa. Mas talvez pudesse ter em outras frentes principais. Quando a gente fala no condomínio, uma das principais queixas que eu escuto de colegas, e comigo também já aconteceu, graças a Deus tem acontecido muito menos agora, mas assim, portão é algo que recorrentemente o Renan é síndico agora, daqui a pouco vai dar o testemunho dele aqui da nossa comunidade, mas assim, recorrentemente dá problema em portão. E por vezes a gente faz o preventivo, faz tudo. Talvez tivesse uma tecnologia que me disse ali, a vida útil desse portão está chegando ao fim, tem que acontecer o preventivo, porque não é só o tempo que o síndico pensa, cada X meses, X horas, porque tem chuva, tem vento, tem granizo, tem um monte de coisa que acontece. Intensidade de uso, né? Intensidade de uso. Algumas vezes vai usar, em um período vai usar 100 vezes por dia, em outro período vai usar 500 vezes no dia. Então, isso pesa, né? Tem também um envolvimento da própria indústria, né? Então, por exemplo, um portão.
Então a roldaninha lá, a gente precisa saber, a partir da indústria, qual que é o período, qual que é o tempo de vida útil daquela roldaninha. Então pra gente conseguir desenhar toda essa parte de manutenção preditiva, a gente precisa de uma informação anterior a tudo isso, né? Para mim são 3 momentos, tá, Marcelo? O momento da manutenção reativa aqui agora, né? A manutenção de urgência ali do dia a dia, enfim, ele é agora. A gente tem que melhorar o nível de prestador de serviço, a gente tem que melhorar o nível do serviço, da experiência toda que se dá. Tá? A primeira coisa é essa, que está na nossa mão aqui agora, é a manutenção corretiva. Tá? O segundo momento é a preventiva, que também já é mais fácil de trabalhar. Né? Pô, vamos prevenir, vamos entender aqui de quanto em quanto tempo a gente tem que olhar alguns itens, tem bastante coisa em norma já, legal. E um terceiro momento, uma terceira fase é a manutenção preditiva, que aí realmente é o suprassumo. Né? De eu conseguir medir N indicadores dentro do meu condomínio que me digam quando eu tenho que fazer uma manutenção em algum item específico. Né? Só que eu entendo que é um terceiro momento porque vai demorar um pouquinho mais para a gente chegar lá. Só que a gente precisa começar a bater nessa tecla desde já. Né? Então a corretiva é agora, precisa melhorar o nível de manutenção corretiva, facilitar a vida do síndico, melhorar a experiência do condômino, melhorar a vida do prestador de serviço. Legal, estamos focados em fazer isso. Já estamos pensando também em lançando ações para que a gente trabalhe com manutenção preventiva. E aí de conscientização. Né? E olhando para o futuro para entender, cara, mas só um pouquinho. Vamos trabalhar com IoT dentro de condomínio? Vamos. E vamos medir indicadores para que a gente consiga futuramente predizer que um problema vai acontecer ou que um item precisa de manutenção. Perfeito. Né? O corretivo... Qual é o problema do corretivo, né? Mesmo que tu batalhe um monte para solucionar aquilo ali, o morador vai sair no portão, não abre o portão. Olha o estresse. Vai acontecer no dia que ele está com pressa, que está levando a criança para a escola, que está indo para o médico, para o trabalho. Então, assim, traz um desgosto geral naquele condomínio, porque ele já vai postar nos grupos, já vai dizer que o portão estragou, aí já transforma num negócio que não precisaria se tivesse feito de forma preventiva. Preventivo também ia parar o portão, mas ia parar num horário com menos fluxo. Todos saberiam que naquele horário vai ter manutenção, então vai planejar de não passar nesse horário, só se for essencialmente necessário. Então, isso a gente está falando do portão, mas para qualquer coisa, né? Ar-condicionado, vamos consertar o ar-condicionado da academia. Cara, a gente vai avisar uma semana antes que vai consertar, então ninguém vai lá naquele período. Se for, sabe que está em manutenção, que não vai estar funcionando. Então isso traz conforto para os moradores. O síndico tem que entregar algumas coisas, entre elas, entre as mais importantes, a segurança, mas o conforto também é importante. Claro. Para ele saber que, nesse dia não adianta ir na academia que eu não vou ter o ar-condicionado. Ou eu vou, não me incomoda, pode estar lá trabalhando, uma manutenção na piscina. Se dá um vazamento num dia que está todo mundo usando, ou que o motor parou de funcionar o que troca calor lá, o aquecedor, é um problema, tá todo mundo lá, pifou. Agora se avisar uma semana antes que vai consertar, as pessoas já não vão, se for, quem for é porque não se incomoda com isso, então tá tudo certo, né? Então essa questão de trabalhar essas 3 frentes aí de forma ordenada é extremamente importante, né? Sim. E esse que tu falou que é o preditivo já é, como tu falou aí, é um supra-sumo, né? Eu acho que aí mora um avanço geral e nacional, assim, acho que não tem muita, eu acredito que não tenha muita solução pronta para isso. Eu sei que da caixa d'água tem alguma coisa, quando fala sobre câmeras, segurança, acho que também tem alguma coisa, mas pontualmente acho que tem um avanço aí para acontecer, que tem que medir também. Pô, será que vale investir tanto em tecnologia versus o prestador a cada 3 meses, de repente compensa mais a cada 3 meses fazer, né? Tudo isso, Marcelo, ele vem, obviamente, né, para garantir o conforto do usuário, que é o condômino, no caso, mas ele ajuda também a trazer leveza para o síndico que está trabalhando e está gerindo aquilo ali. Sim. Porque quando a gente olha para a lei, tudo aquilo ali é responsabilidade do síndico. Então, o próprio Código Civil brasileiro, ele traz, né? Qualquer coisa que acontece ali dentro do condomínio recai sobre o síndico. Então, por exemplo, na fachada, se tem uma pastilha que está solta e cai em cima de alguém, a responsabilidade é do síndico. Sim. Então, toda essa manutenção preventiva e preditiva, ela vem exatamente para
prevenir tudo isso, né? Para que essas coisas realmente não aconteçam. Poxa, imagina, tu tá passando ali e cai um pedaço de reboco na tua frente ali. Exatamente. São riscos que o síndico tem que escolher não passar. É uma escolha. Ou tu escolhe fazer certo, ou tu escolhe contar com a sorte, que não vai cair uma pastilha, que não vai dar um vazamento. É uma escolha. E a escolha tem que ser pelo correto, né? Seguir as normas, fazer o preventivo, fazer todas as manutenções necessárias para aquele condomínio. Para além das manutenções, criar alternativas para melhorar o que já tem lá. Então, de repente um condomínio está tudo perfeitinho lá. Tá, o que eu vou fazer de melhor nesse condomínio? Já vou pensar então, vou ter que pintar o prédio daqui 3 anos. Cara, pensa agora. Sim. Pensa agora. Terminou uma pintura, vai ter uma lavação, vai ter uma pintura em aproximadamente 5 anos. Já pensa agora, chama uma capital lá bem leve para pagar em 5 anos, né? Então assim, não, a maioria acaba deixando, e não é culpa nem do síndico nem dos moradores, é dos dois na maioria das vezes, porque ninguém quer desembolsar um pouquinho agora. Alguns preferem desembolsar um volume maior, mas mais perto da obra para enxergar. Mas o mais adequado para a grande maioria é desembolsar um pouquinho sempre para ir fazendo, né? Às vezes é até desconhecimento, né, Marcelo? Sim, também. Até, por exemplo, uma análise que é feita no condomínio que poucos fazem, o ensaio de percussão da fachada. Sim. Tu tem qualquer tipo de revestimento, não só na pastilha. Você precisa fazer um ensaio de percussão periodicamente ali. Porque ele pode começar a descolar e desplacar a qualquer momento. E ele não avisa, né? Começou a desplacar, cai sem avisar. E aí corre para chamar a capital, para fazer a obra, porque aí mexe com o prédio, mexe com uma fachada, já mexe com... São valores mais expressivos, 400 mil daí para fora, né, dependendo do tamanho do prédio, exatamente. Numa situação de emergência, assim, se o condomínio não tiver dinheiro, aí também pega. Pior ainda. Pior ainda, tá? Cai alguma coisa que é emergencial. Não, mas é importante também ter o fluxo de caixa, né? Ter essa reserva já também. E se não tiver... A gente tem, né? A gente tem. E assim, entre os desafios que acontecem numa obra, se vocês puderem pontuar alguma coisa, e no sentido de como superar, né? Eu como síndico enxergo algumas coisas, mas vocês como prestadores possivelmente enxerguem outros pontos, né? Quais são os principais desafios e como que supera isso antes de uma obra, durante a obra, pós-obra? O principal desafio, sem sombra de dúvidas, em uma obra, em uma manutenção, enfim, é comunicação. É o principal desafio. Ponto. A gente está aí há 5 anos executando obra de reforma, né, para diversos estabelecimentos, enfim, clientes. Agora estou falando da Miami Empreendimentos especificamente, né? E é fato que todas as vezes que a gente tem um problema, porque obra é problema, né? A diferença é que o problema não precisa ser teu, ele vai ser meu, mas eu vou ter problema do mesmo jeito, né? A diferença é o que a gente faz com esse problema. E aí tu conseguir comunicar direito, conseguir transmitir a mensagem que o cliente entenda, ainda mais não sendo uma pessoa técnica, né? Eu acho que é o maior desafio de todos, assim. Porque às vezes a gente está sentado junto com um prestador de serviço, ou junto com um cliente, explicando, mas a pessoa não está entendendo, apesar de para a gente parecer super claro, e por ela não estar conseguindo ter esse entendimento, ela acaba achando que aquilo é algo muito maior do que realmente é, ou gerando um estresse, uma ansiedade que não precisava. Então, comunicação é um ponto-chave. A gente estava falando aqui agora da parte de manutenção preditiva, preventiva, enfim. Eu entendo que boa parte dessa relação síndico-condôminos, ela está embasada em um termo que para mim é muito importante, que é o alinhamento de expectativa. Parar de funcionar uma caixa d'água não é o problema é eu não saber que ela vai parar. Parar de funcionar um ar-condicionado não é o problema é eu não saber que ele vai parar. Na obra é a mesma coisa. Cara, tem um zilhão de disciplinas, tem um monte de coisa que tem que ser feito, um monte de coisa que muitas vezes tu não sabe o que vai acontecer ali. Ok, não é culpa de ninguém. O problema é quando a gente não alinha a expectativa. Então, conseguir comunicar com clareza, né? E aí a comunicação é uma via de mão dupla. É responsabilidade tanto de quem está comunicando quanto de quem está recebendo, né? Tu conseguir comunicar com clareza
e conseguir ter as expectativas bem alinhadas, sem sombra de dúvidas, para mim, é o maior desafio. Tanto envolvendo manutenção, quanto envolvendo obra. Tá? Às vezes a pergunta se espera uma resposta do tipo, não, o desafio é técnico, é a qualidade da mão de obra. Também, a gente tem N desafios, né? Mas o grande problema é comunicação e alinhamento de expectativa. Ponto. Entre todas as partes. Até durante a comunicação que está comentando para todo o processo, né? Desde a contratação, projeto, alinhamento do que vai entregar para o que o outro está entendendo que vai receber. Isso, escopo. Eu entendi que não, ia entregar isso. Não, mas está escrito aqui que é diferente, mas assim, entre o que tu falou e o que tu escreveu e o que a pessoa entendeu, não é para tratar de forma ignorante as pessoas e não faria sentido, mas algumas vezes cabe perguntas assim mais objetivas. Tu entendeu exatamente o que eu estou dizendo? Eu vou entregar, eu não vou entregar a pastilha você vai comprar e eu vou aplicar, tá? Claro. No meu valor está aqui a aplicação. Porque algumas vezes a pessoa está entendendo diferente. Então, assim, desde esse início de contratação, bem como durante a obra, né? Durante a obra, dependendo da obra, tu tem que pedir para fechar o vidro do morador. Aí o morador soube que tem que fechar o vidro 7 horas da manhã, ele já tinha saído de casa, então, assim, aí o síndico tem que estar preparado tem que estar preparado e receber a informação uns dias antes, para avisar alguns dias antes. Pô, a sacada tem que estar fechada. E o cara foi viajar uma semana. Não, tem que avisar alguns dias antes, tem que ter um cronograma bem alinhado. Claro que isso pode mudar, eu sei, chuva, vento, tudo mais. Mas essa comunicação junto aos moradores, eu entendo assim, até o contrato ali é entre o síndico e tem duas partes ali, né? Sim. Um condomínio e um prestador. Dali para frente é com 40 famílias, 50 famílias, é um monte de gente. E aí para se perder a comunicação, para dar ruído é muito fácil. Muito fácil. É muito fácil. Então comunicação para mim é o maior desafio. Cara, é o maior desafio para essa questão condominial, é o maior desafio para a obra, é o maior desafio para uma empresa. Né? A gente tem 40 e poucos colaboradores lá. Cara, o maior desafio é comunicação. Não é processo, não é capacidade técnica, não é nada disso. É comunicação. As pessoas conseguirem se entender. Né? Falando, escrevendo. Hoje a gente está na era digital, então é tudo muito escrito. É tudo muito no WhatsApp. No WhatsApp tu perde tom de voz, tu perde gesticulação, tu perde um monte de coisa que faz parte também da comunicação. Né? Então, comunicar-se através do WhatsApp transforma a comunicação em algo muito mais rápido, muito mais direto, muito mais dinâmico, mas tu tem que ter um cuidado muito maior. Né? E eu imagino que no dia a dia do condomínio, do síndico, assim como é o caso do Marcelo, assim como é o caso do Renan, o WhatsApp deve ser uma ferramenta que tu usa ela praticamente o dia inteiro. Certo? Então, comunicação ali também é um desafio grande. Né? Maravilha, gente. A gente está chegando no final. A gente falou um pouquinho sobre regulamentação, normas. Ali no começo a gente falou, tem alguma coisa que a gente não tenha comentado que é legal comentar? Sobre as leis, as normas. Existe, né? Para síndico, e aí eu me coloco nesse papel, né? Eu sou síndico. Existem algumas leis que a gente precisa conhecer para a gente entender que está fazendo o trabalho da maneira correta, né? Existe a lei dos síndicos, que é uma lei antiga, de 64, se não me engano. O próprio Código Civil Brasileiro já traz algumas diretrizes ali das responsabilidades do síndico. E aí, quando a gente olha mais para a questão de manutenção, existe a 5674, que é a questão de manutenção mesmo, de predial, né, de edificação, e a nova ali, que é a 16747, que já parte para a questão de inspeção predial. Então é onde realmente ela vai garantir a integridade da edificação como um todo, né? Da estrutura, enfim. Então quando a gente olha para essas leis, que eu vejo que são as principais, acho que é a norma de desempenho também, né? Norma de desempenho também, exatamente. Acho que é 15565, se eu não me engano. A norma de desempenho. 155, agora eu não lembro de cabeça. Mas a norma de desempenho também acho que é legal citar, porque ela versa sobre vida útil, enfim. Isso, verdade. Eu tenho anotado aqui, alguma coisa que até vocês me passaram. Manutenção de edificações, NBR 5674. A inspeção predial, procedimentos, NBR 16747. O Código Essa é a mais Civil, nova, né? Código Civil Brasileiro, aí é o 10.406/2002.
e a do condomínio que tu falou, a 4591 de 64. 64, é bem antiga. Maravilha, gente. Muito bom aí a conversa com vocês. Agradeço bastante aí pelos esclarecimentos aí. Quero deixar meu agradecimento a todos os nossos patrocinadores e apoiadores, né? É a B Brasil, produtos de higiene e limpeza, a BB Garantidora, a Divinize, a ESA Motobombas, a Shelby Pinturas, Sicredi, a Renata representando aqui, e outros apoiadores como a Sync, administradora de condomínios, a Torre Facilities, o ESA Work UX, coworking aqui em Joinville, o Rooftop Rolf Kulin, um restaurante lá no centro, na rua Rolf Kulin, o Calanta, e a Chef Cirlei, que é uma apoiadora que trouxe esse Comes aqui para nós. Legal. Então, minha gratidão. Obrigado, Matheus. Obrigado, Renata. Obrigado, Renan. E até uma próxima oportunidade. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado pelo papo aí, todo mundo estava na mesa. Só para esclarecer, essa é a parte 1, tá? Depois vem a parte 2. E precisando de alguma coisa, de manutenção, enfim, ou quiser bater um papo mais aprofundado, enfim, entre em contato com a gente está à disposição 24/7. As empresas representadas aqui, Renata do Sicredi, o Matheus pela Grupo Miami, isso. E o Renan pela Fácil, Miami Fácil, total relação com o que a gente conversou aqui. Muito obrigado. Que venha a vinheta.